Boa tarde, aqui começa mais um programa Fundamente-se, um programa orientado para o investidor de longo prazo. E nós sempre trazemos aqui temas que dialoguem com o investidor tradicional. Hoje aqui eu tenho um convidado, o Aranha, que trabalha na Geo Capital, é uma gestora especializada em investimentos fora do Brasil e a gente vai tratar desse tema hoje. Investimentos fora do Brasil, obviamente que a gente vai se aprofundar em algumas verticais dentro desse tema, mas antes eu gostaria de agradecer a sua presença, Aranha. Sempre um prazer contar com você aqui conosco. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Muito legal poder falar mais um pouco aí de investimentos fora do Brasil. Ótimo. Só para localizar o pessoal que está acompanhando, conta um pouco mais da Geo Capital, o que ela faz, qual que é o diferencial dela. O investimento fora do Brasil gera cada vez mais interesse, a gente vai até falar disso, dos números da indústria mais para frente, mas conta um pouco aqui só para localizar o pessoal, o que faz a Geo Capital e o que a torna diferente de outras instituições. Tá bom. A Geo é uma gestora brasileira, fundada em 2013, então a gente acabou de comemorar os nossos 5 anos de existência. E a ideia da Geo desde o começo foi criar um processo de investimento para levar os investidores locais poderem investir fora do Brasil em ações. Então é uma gestora que se especializou nesse conceito, em tentar mostrar para o investidor local, tentar dar para o investidor local uma maneira fácil de se investir em ações fora do Brasil que não estão, às vezes, acessíveis para eles aqui no dia a dia, em outras formas de se investir fora. E, bom, enfim, a empresa vem crescendo, ao longo do tempo os investidores brasileiros vêm cada vez mais se convencendo de que essa é uma alternativa viável, rentável, que lhes interessa. A gente acabou de bater 500 milhões de reais under management e vem crescendo bastante. Então, tem sido uma história de sucesso aí nesses 5 anos. Legal. Vamos falar aqui das vantagens e dos riscos também de se investir fora do Brasil. Para o investidor local, qual que é a grande vantagem? Quais são os grandes riscos, né, para ele se tornar um investidor em ativos no exterior? Eu costumo dizer para os nossos investidores ou para as pessoas que conversam com a gente lá na Geo que a grande vantagem é aquela que a gente sempre conversa de diversificar os seus riscos, né? Ou seja, você ter realmente ativos que estão expostos a riscos de naturezas diferentes. A gente aqui no Brasil, se você só investe em ativos brasileiros, claro que você pode diversificar em diferentes classes de ativo, mas você acaba estando exposto aos riscos específicos do país em que você está, no caso do Brasil. E acho que esse ano esses riscos ficam muito claros e muito materializados. Primeiro, em maio, teve uma crise bastante forte, não só do Brasil até naquela, muito dos emergentes, começou com Turquia, depois teve a crise dos caminhoneiros, então foi um momento de estresse, onde você vê que todos os ativos de risco do Brasil acabam sofrendo, né? E agora, mais perto das eleições, também sempre acaba criando um ambiente mais tumultuado, né? E quando você tem uma carteira diversificada, na nossa opinião, a grande vantagem é que você tem uma parte dessa carteira que não está exposta a esses riscos, mas está exposto a outros riscos, né? E aí você então consegue balancear um pouco a tua carteira de modo que você não fica com ela inteira sofrendo nos momentos de crise local e doméstica, né? E sobre os riscos, o que eu também costumo dizer para os nossos investidores é que a gente ainda trata no Brasil os investimentos fora do Brasil como se fosse aquela coisa que a gente tinha quando era mais jovem, do tênis importado, do carro importado, né? Do celular importado, as coisas eram importadas. A gente ainda está no mundo do investimento importado. E no final das contas, se a gente pensar as marcas, o nosso consumo, ele já é menos com barreiras geográficas. E acho que o investimento deveria ser assim. Então, uma carteira de ações, ela deveria ser menos ações importadas ou ações domésticas. Ela deveria ser ações e dentro de ações você compor de alguma forma que tenha riscos diferentes vindo de outros lugares. Então eu acho que o grande risco é igual o risco de se investir no Brasil. É fraude, é investimento mal feito, investimento negligente. Acho que isso tem lá,
também não podemos achar que porque fora do Brasil você está num ambiente que não existe isso, a gente tem diversos exemplos, assim como tem aqui. Então, acho que você tem que ter cuidado, tem que investir com parceiros que você confie, com gestores bons, com ativos que te gerem confiança, tanto aqui quanto lá. Mas acho que a diversificação é o grande, acho que é o nome desse jogo. Obviamente que muitas vezes o investidor do outro lado aqui já está convencido de investir no exterior, mas ele não sabe os caminhos. Existem vários caminhos possíveis. Quais? Vamos falar alguns para direcionar aqui a pessoa que tem vontade de investir no exterior. É interessante que esse tema ele fica mais recorrente agora e a gente tem falado mais disso e claramente os investidores têm procurado mais por isso, mas a verdade é que o regulador brasileiro e todo o sistema brasileiro vem já nesse caminho há um bom tempo. Eu estava outro dia pesquisando de quando que foi o BDR, né, que são aqueles recibos que você pode negociar na bolsa local de ações fora do Brasil, e é uma legislação super antiga. A primeira instrução da CVM de BDR é antes dos anos 2000, é de 96, se eu não estou errado. Então é bastante antigo esse assunto e acho que o regulador vem se desenvolvendo e vem se flexibilizando. O Fundo de Investimento no Exterior, que hoje existe para 100% do patrimônio, essa regra de 2015 foi criado antes, já com uma percentual possível. Então o regulador vem caminhando nessa direção e hoje eu acho que as principais formas de se investir fora ou de ter acesso a ativo fora do Brasil, a primeira que sempre esteve presente é simplesmente remeter os recursos e abrir uma conta fora do Brasil, mas com o dinheiro aqui, sem ter que fazer esse câmbio, sem ter que ter uma estrutura fora, eu acho que os dois mais simples, um é comprar realmente BDRs, que são listados aqui na Bolsa, ou você investir em fundos como o da GEL, que fazem uma gestão ativa e selecionam ativos fora do Brasil através de uma gestora local, de um fundo local. Adicionando aqui, tem um ETF negociado na Bolsa, se não me engano é IVVB11, é possível também, ele replica o SP500, não é algo que eu particularmente gosto muito, eu particularmente prefiro selecionar ativos específicos do que investir no mercado como um todo, mas é uma preferência minha. Tem gente que quer justamente se expor ao mercado americano e não quer muito fazer pesquisa. Para esses talvez seja uma alternativa comprar aí o IVBB, né, é uma alternativa também. Aranha, vamos falar de um conceito que é muito conhecido fora e, na verdade, as pessoas já sofrem dele, mas não conhecem o nome, que é o home bias. Né? O que é o home bias e por que deveríamos evitá-lo, vamos dizer assim? Bom, o home bias como o nome já diz, né, é um viés que a gente tem de achar que entende ou de estar muito mais confortável com o doméstico, com o que está próximo. No nosso caso, brasileiros, é esse viés de você se sentir muito mais à vontade e muito mais, vamos dizer, tranquilo quando você investe em ações ou empresas, seja debêntures, seja bonds, seja ação mesmo de uma empresa brasileira, porque você tem aquela sensação de conhecer. Isso tem mesmo em outros países. Investidores americanos investem muito mais em empresas americanas, então isso é um viés que, enfim, comportamental. A gente acredita que ele não é bom, como a maioria dos vieses, ele acaba gerando algumas anomalias na construção da carteira e você vê até brasileiros que tomam a decisão de investir fora do Brasil e aí quando vão para fora do Brasil compram às vezes bonds de empresas brasileiras, quer dizer, ele não diversificou na verdade, ele só saiu com o dinheiro do Brasil, né? Então esse é talvez o maior demonstrativo de um home bias. A gente entende que deveríamos tentar se desvincular disso, então realmente tentar uma parte da carteira terem ações diferentes em países diferentes, listados em mercados diferentes e de novo expostos a lucros e riscos vindos de outros lugares, né? É até interessante você ter perguntado isso, porque uma vez a gente estava conversando com um investidor institucional estrangeiro sobre a GEL e a GEL é uma empresa que faz gestão global só com brasileiros e aqui do Brasil. E ele falou que, na opinião dele, para eles poderia funcionar muito porque ele investia em gestores de ações globais,
mas americanos, e que eles também tinham o seu home bias, e que para ele talvez fosse muito interessante investir numa gestora de ações globais do Brasil, que certamente estava construindo o seu portfólio com outras dinâmicas ou outras teorias e outras formas de ver o mundo do que os americanos que estão lá muitas vezes todos no mesmo pensamento. Uhum. E só em outras palavras, né? O home bias não significa que porque o ativo está próximo de você e você conhece mais, que ele é menos arriscado. A Petrobras, não é porque a gente conhece mais a Petrobras que ela é menos arriscada que a ExxonMobil, não é porque nós conhecemos melhor o Banco do Brasil que ele é menos arriscado do que um banco americano como o JP Morgan. Então é mais para botar este conceito que, infelizmente, isso é vamos dizer assim, um viés que atinge os investidores em quase todos os países. Os investidores tendem a dar uma prioridade aos ativos locais, né? Afinal, eles conhecem mais, né? Mas não é porque você conhece mais que aquele ativo é melhor ou pior. Pode ser que existam ativos mais seguros ou que representam uma melhor oportunidade fora do Brasil. E até só para ficar, só por um ponto nesse, é isso, e tem uma falsa sensação também de que, como eu conheço mais e estou mais próximo, eu vou perceber se alguma coisa errada for acontecer ali. Uhum. Né? Porque, afinal de contas, a história a narrativa eu sou brasileiro, eu conheço do Brasil, então eu vou saber quando esses ativos vão ter um problema. E a verdade é que não faz diferença nenhuma você estar aqui, a sede da empresa também ser aqui e ela ser listada na bolsa aqui de São Paulo, isso não te dá nenhuma vantagem competitiva para entender daquela empresa. Né? Uhum. Vamos falar do amplo cardápio que existe de alternativas fora do Brasil. Brasil, quando a gente... Parece aquele restaurante que você chega, o cardápio é pequenininho. Nos Estados Unidos, você chega lá, o cardápio é grande. Inclusive, os restaurantes americanos, o cardápio tem mais opções, né? E com as ações não é diferente. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Os setores que não tem no Brasil, as empresas que não tem no Brasil, né? Que tipo de benefício traz para o investidor, tanto em termos de oportunidades como em diversificação? O estilo de gestão da GEL, pro estilo de gestão da GEL, isso ainda é mais importante, porque como você conhece bem já, mas talvez nem todo mundo que está nos assistindo saiba, a gente tem um processo muito bottom-up que busca bons negócios, né? E a gente ao longo do tempo vem trabalhando para encontrar os 60 melhores negócios que a gente já encontrou até aquele dia. Esse é o nosso universo. Então, para a gente ter esse cardápio é fundamental. Se a gente quer encontrar 60 melhores companhias do mundo, a gente tem que procurar onde a maioria delas está. E a maioria delas está não no Brasil, onde a gente estava conversando aqui fora do ar, 400 empresas listadas por aí, né? Mas onde estão as outras 60 mil. São 60 mil empresas listadas, 8 mil só nos Estados Unidos. Então, tem um cardápio muito grande. 8 mil empresas listadas nos Estados Unidos ou 8 mil empresas americanas mais os ADRs? Eu não sei, eu acho que são 8 mil empresas listadas nos Estados Unidos, mas depois a gente checa. Mas de qualquer forma é muito mais do que as 400. Tem vários, quando você investe nos Estados Unidos existem também os ADRs, né, que são o equivalente dos BDRs no Brasil. Então a Mercedes, você pode comprar ação, a Mercedes é uma empresa americana, a Bayer, né, as próprias empresas brasileiras. Né, o Itaú, a Petrobras tem seus ADRs lá e quase todas as empresas principais, das principais economias do mundo, é possível você comprar na Bolsa de Nova York. Aconteceu esses fatos na Turquia, eu estava até vendo algumas empresas turcas e tem empresas turcas que são negociadas na Bolsa de Nova York. Então, quando você está investindo fora, essa é outra oportunidade que se abre. Quando você vai para os Estados Unidos, não é só empresa americana, são empresas globais. Inclusive, as empresas europeias que estão no nosso universo de cobertura, a gente sempre toma a decisão de comprar essas empresas onde tem maior liquidez. Obviamente, em geral, é no mercado delas, no mercado local, mas existem alguns casos onde o ADR é mais líquido do que a própria empresa. Mas, de qualquer maneira, a história, voltando para o cardápio amplo, né? Você ter um cardápio maior aumenta muito a nossa chance de achar bons negócios. E aí a gente também consegue achar bons negócios em setores diferentes e ter exposição de lucro mesmo da empresa. Quando a gente é dono de uma empresa, no final das contas, quando você compra uma ação, você é dono daquela empresa ou de uma parte e recebe uma parte daqueles lucros, né? E de ter lucros que vêm do mundo todo. Então, algumas das nossas empresas têm exposição à China ou à Ásia e a gente acaba recebendo
lucros que vêm dali, né? A gente estava conversando também de até exposição ao Brasil, porque não é porque você investe fora que você não tem lucros provenientes do Brasil, né? A John Deere, que é uma empresa importante no nosso portfólio hoje, tem uma parcela importante, relevante do negócio dela que vem do Brasil. Então, quando você vai para o cardápio mais amplo, sem dúvida nenhuma que você consegue achar mais oportunidades. Eu acho que quando você fica só nessas 400 empresas, alguns setores nem são representativos. Talvez o setor de tecnologia, o mais claro deles, onde lá fora você tem muitas ações, muitas oportunidades e de vários segmentos ou de vários ângulos diferentes em tecnologia, mas aqui na Bolsa do Brasil você não tem exatamente um player de tecnologia se você for um gestor macro e quiser ter uma exposição a esse setor. Né? Eu diria até mais, né? Existem setores que já são mais, vamos dizer assim, tradicionais, que já existem há mais tempo, que sequer existem pares na Bolsa Brasileira, né? Então a gente usa como exemplo a Disney, é uma empresa que não tem muito par no Brasil, não listado e muito menos ainda listado, né? É uma empresa de mídia, com entretenimento, com hotelaria. Exato, você não vai encontrar mesmo. E é difícil encontrar, porque, de novo, estatisticamente vai ser mais raro você achar mesmo nos Estados Unidos é difícil encontrar uma empresa. Em 400 empresas. Então, para a gente, de novo, quando a gente montou a GEL e parte importante da história de querer encontrar empresas fora do Brasil era para ter mesmo esse maior cardápio. A nossa metáfora lá é de pescar no oceano, não num aquário, né? Ou seja, ter realmente mais oportunidade de investimento. E vamos aos números da indústria de investimento fora do Brasil. A gente estava conversando fora do ar, a indústria tem crescido, o interesse dos brasileiros é cada vez maior. Isso se traduz em números. Fala alguns números para a gente, Aranha, por favor. Eu estava esses dias olhando, porque, de novo, esse assunto está em voga, né? E me chamou a atenção, porque dos 250 bilhões de reais, por exemplo, que a indústria de fundos de ações tem no Brasil, que ainda é pequena, 6% do total da indústria de fundos, então, dos 250 bilhões de reais em fundos de ação, 50, quase, 47, mas quer dizer, quase um quinto desse volume está em fundos investimento no exterior. Ou seja, um quinto da indústria de ações já está em fundos que, no mínimo, 67% do seu PL tem que estar fora do Brasil. Então, esse acho que o dado como indústria é o que mais me chama a atenção. O que eu posso dizer também é um pouco a nossa experiência. Fala um pouco da evolução que você estava falando também um pouco antes. Né? Esse número eu não lembro de cabeça, o de dezembro do ano passado, mas ele era mais ou menos metade. Então, praticamente nos últimos 12 meses, eu poderia dizer que esse número de 47, ele meio que dobrou, chegou em 47 dobrando. Então, tem realmente uma procura maior, esse assunto está mais em voga, é um fato. E a gente até vê isso na GEL mesmo. Esse ano é um crescimento importante para a gente, tanto em número de cotistas, como em patrimônio líquido. As próprias plataformas de investimento vêm procurando a GEL para ter o fundo da GEL à disposição dos seus investidores. A gente tem uma parceria já há muito tempo, já há quase um ano, com a XP na plataforma, super bem sucedida. Então a gente percebe que os investidores têm se convencido e procurado essas alternativas, no nosso caso de uma gestão ativa, para ter exposição a outros mercados. Então é isso. Queria aqui agradecer a presença do Aranha da GEL Capital, sempre bem-vindo, e investimentos no exterior é um assunto que eu acredito que todo mundo deveria investir ao menos uma parte do seu patrimônio em ativos em moeda forte, porque muitas vezes a pessoa pensa, né, Aranha, eu não viajo para fora, não pretendo me aposentar fora, então eu não gasto em dólar. O que você acha disso? Eu acho que é um auto-engano no final, porque isso até pode ser verdade. Eu não viajo e eu não gasto diretamente, mas não tem jeito. Quando você tem uma desvalorização cambial como a gente teve esse ano de 30% mais ou menos, você ficou em relação ao mundo todo 30% mais pobre. Ou pelo menos ao dólar, né? Ou em relação ao dólar, que é a grande moeda que marca grande parte dos seus gastos. E você
pode não viajar, mas você compra um tênis Nike, você compra um celular da Apple, você compra um óculos da Luxótica. Né? Mesmo o frango que você come, vai soja que é dolarizada, a geladeira que você compra, vai aço que também é dolarizado. Não adianta a gente achar que o Brasil está isolado e que o real é uma moeda que vai te proteger. A própria gasolina tem subido, Exato. A gasolina e o diesel recentemente, em boa parte por conta do petróleo que tem subido, mas também por conta do câmbio, né, que tem se valorizado, e obviamente isso se traduz através da política de preços da Petrobras em preços mais elevados para o consumidor. Então, o investimento em dólar, ele é algo que todo mundo deveria se importar, mesmo aqueles que acham ou que não viajam para fora, ou que não têm planos de ir para fora. O investimento em dólar, ele deveria existir para você, porque o dólar impacta a sua vida também. Então, eu queria aqui agradecer a sua presença mais uma vez. Venha mais vezes. E é isso. Então, quer fazer uma última palavra? Não, obrigado. Queria de novo agradecer você, Thiago. É sempre um prazer estar aqui. Quando precisar, a gente está à disposição para falar um pouco mais desse assunto, que acho que é interessante. Ótimo. Aqui se encerra mais um programa Fundamentos, e eu gostaria de desejar bons negócios para vocês.